mas é uma escola, é um ensino. Nós estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus, né? E para isso precisamos estar atento à voz do Senhor, aquilo que está sendo ensinado, né, na casa do Senhor. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um texto muito lindo e muito importante para nós. Um ensino que o apóstolo Paulo, ele deixa para a igreja de Coríntios, no momento em que a igreja estava vivendo talvez uma fase muito boa, um crescimento grande, uma igreja que era uma igreja avivada, uma igreja que era uma igreja que tinha praticamente quase todos os dons, mas Paulo, preocupado com a igreja de Coríntio, ele começa no capítulo 3 dizendo para os irmãos ter cuidado. E ele disse assim: irmãos, até hoje eu não pude falar com vocês como a espirituais. Paulo, quando ele se refere espiritual aqui, é aquele crente, irmãos, que deixou de ser criança. Ele não é mais novo convertido. Espiritual é um crente que está alicerçado na palavra e ele está pronto para servir na obra de Deus, independente do momento, das dificuldades. O crente espiritual aqui seria um crente, irmãos, já maduro, um crente que cresceu. Ele não é mais criança, não é menino. Não há necessidade, porque menino você tem que, uma criança recém-nascida, Paulo ainda chamou aqui de como se fosse uma criança recém-nascida, dizendo: olha, eu criei vocês com leite. Leite se dá para criança recém-nascida. Então, apesar de todo aquele barulho, aquele movimento, de toda aquele povo cheio, porém havia ali no meio deles meninos. Imagina a igreja de Coríntio, o apóstolo Paulo chamando eles de meninos: vocês são criança. Então, amados, o crente, há uma diferença entre o crente menino, né, o crente espiritual, o crente que está realmente, aquele crente que dá fruto na obra em qualquer tempo. É aquele que a Bíblia diz assim: está plantado na casa do Senhor. Quem está plantado na casa de Deus, ninguém arranca, ninguém tira, porque Deus plantou. Ele não está ali por temporada, ele não está ali atrás de aplausos, ele não está ali atrás de agrado, mas ele foi plantado pelo Senhor, e ele dá fruto em todo o tempo. A Bíblia diz: até na velhice darão fruto. Então o crente espiritual, o crente, irmãos, que deixou da meninice, e ele agora é um crente adulto, é um crente que ele serve a Deus e não os homens, ele está ali por Deus, ele sabe que ele receberá galardão da parte de Deus pelo seu trabalho, ele está pronto para servir em todo o tempo. Os irmãos, deu para entender? E o crente menino não. O crente menino, você tem que estar agradando ele o tempo inteiro para ele poder trabalhar. Se o pastor não for na casa dele, ele emburra e não vem mais na igreja. O dia que ele não canta, ele volta para casa murmurando do culto, né? O dia que ele não prega, ele está chateado. É porque, irmãos, ele não está entendendo ainda os mistérios de Deus.
E Paulo estava dizendo aqui: irmão, eu não falei para vocês como crente amadurecido, mas eu falei para vocês como crente carnais, como meninos em Cristo. Olha o versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque vocês não podiam, e nem tampouco agora vocês podem. Veja bem, irmãos, Paulo repreende a igreja de Coríntios duramente, a ponto de chamá-los de menino. Irmãos, a gente não pode dizer que um crente, ele é um crente amadurecido, um crente espiritual, não é pelo barulho que ele faz na igreja, não é pelo pulo que ele dá, mas é pela conduta diária desse crente que você vai realmente entender que ele é um crente espiritual, um crente pronto, amadurecido, forjado na palavra de Deus. Ele dá fruto em todo o tempo. Ele é uma bênção aonde ele chega. Ele é, irmãos, como se diz, é um esteio que você pode confiar, que você pode contar, não é? Porque às vezes você vê barulho, pula, sapateia, roda, mas quando sai lá fora, entendeu? Você já não conhece mais essa pessoa. Tem pessoas, irmão, que pula, sapateia, mas dá mau exemplo, ele não vigia, e alguns não permanecem na igreja. Passa o tempo, você procura, cadê aquele irmão que pulava, que cantava, olha, desviou, não está mais aqui. Como é triste você ouvir essa notícia de alguém que cantava, que pulava, que parecia que tinha uma vida espiritual maravilhosa, e quando você procura já não está mais. Os irmãos estão entendendo, irmão? O crente, irmão, é aquele que, como diz aquela canção, né? Vai subindo devagar, né? Vai seguindo o seu caminho, vai passando o tempo e aquele crente está ali. Passa-se 2 anos, você pergunta: onde está, irmão? Está lá, está firme, permanece, ele tem raiz. Ele não é um crente, irmão, que fica pulando para lá e para cá. Ele sabe aonde quer chegar, ele sabe a quem ele serve, ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Aleluia! Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou dando leite até hoje para vocês. Imagina, irmãos, um crente com 15, 20 anos, mas a mentalidade de uma criança, que o pastor e todo mundo tem que estar agradando ele para que ele possa servir. Tem que estar dando leite, tem que dar tapinha nas costas e dizer: mas você é uma benção, meu querido. Não é verdade? O crente, irmão, que é criança ainda, ele só trabalha para ser visto. Ele não trabalha, amados, para o Senhor. Ele trabalha para o homem. Tem até crente, irmão, que ele serve o homem. O pastor é fulano, mas quando assumi a igreja de Chapadão do Sul, há 15 anos atrás, cheguei num tempo difícil ali. O pastor havia tido um problema muito sério, e eu cheguei para resolver aquela situação. Estava pastoreando Paraíso das Águas há 5 anos e meio, tinha feito um templo lindo, e deixei a igreja lá chorando, e fui assumir Chapadão do Sul para resolver um grande problema naquela cidade. E quando eu cheguei lá, tinha crente que disse assim: não, mas para que tiraram o pastor?
mas o pastor tinha pecado, estava com a vida toda estourada, mas teve irmão que dizia, podia ter deixado ele assim mesmo. Então ele estava servindo o homem. Teve crente, pastor Adilson, que depois de 90 dias que eu estava em Chapadão, que veio me dar a paz do Senhor. 90 dias, aí depois falou, pastor, agora a paz do Senhor, viu? Eu falei, quer dizer que eu não era crente antes? O irmão não me dava a paz do Senhor na igreja, porque eu tinha assumido o lugar, e ele dizia assim, o meu pastor é fulano, mesmo que caiu, então é fulano, então eu tinha que servir o pastor, não é Jesus. Crente menino, irmão, crente que não está alicerçado na palavra. É por isso que Jesus disse, eu comparo aquele que ouve minhas palavras e as pratica a um homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Quando veio vento, veio luta, veio tempestade, bateu contra esta casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha, na palavra. Ele pratica a palavra. O crente não é só para ter Bíblia, irmão, e não é só para ser ouvinte, ele tem que ser um praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela tem que ser colocada em prática na nossa vida. E Jesus disse, se você ouvir minhas palavras e as praticar, você é prudente. Mas aquele que é tolo, ouve minhas palavras e não as pratica. A Bíblia é a bússola do cristão. É por isso que nós estamos numa escola bíblica. É Bíblia, é palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Nunca matou crente. Ah, mas a palavra é dura. Ah, mas não, irmão. Palavra não mata crente. Crente genuíno, ele toma o leitinho da vaca preta todos os dias e ele é fortalecido, pois a palavra é vida, a palavra é alimento, a palavra é cura, a palavra é remédio, a palavra é bálsamo. Aleluia. O que mata o crente é pecado, irmão. Vida desconcertada, desarrumada. Mas a palavra de Deus não, ela é remédio para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E olha o que Paulo vai dizendo aqui. Por que vocês são meninos? Paulo, olha bem, preste bem atenção. Paulo diz o seguinte, nós estamos numa escola, né, pastor, posso ter liberdade? Nós estamos numa escola, irmãos, então é um ensino. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, sabe por que vocês são criança até hoje? Olha onde Paulo vai dizer. No versículo 3, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz para os irmãos de Corinto. Sabe por que eu não posso dar comida forte para vocês, não posso dar manjar, eu tenho que dar leite para vocês até hoje? Olha o verso 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Havia, irmãos, na igreja de Coríntio, contendas. Então, quem cria contenda no meio da igreja não é crente espiritual, irmão. O crente espiritual, ele promove a paz. Aonde tem uma contenda e ele chega, irmão, a contenda acaba. A Bíblia diz assim, cortando o maldizente, cessa a contenda. Ninguém vai na casa de um crente espiritual fofocar lá, porque o crente espiritual vai cortar ele e falar, aqui não, irmão. Eu sirvo a Deus e na minha casa eu não aceito fuxico, eu não aceito contenda. Não fale mal do teu irmão, não venha na minha casa falar mal do fulano. Os irmãos estão entendendo, irmão? Crente carnal não tem ninguém bom para ele. Pastor não está bom, pregador não está bom, só está bom se tiver ele na frente. Se for ele que pregar, está bom. Se ele cantar, está bom, mas se for outro, irmão, ele não dá glória a Deus, ele não tem nada bom. Os irmãos estão entendendo? Tem pessoas, meu amado, que ele não aceita outro
está na frente, ele quer estar na frente. Se ele não estiver na frente, eu vou falar. Se ela não for dirigente do círculo de oração, não está bom. O círculo de oração não está bom, porque PPP, porque papapá, porque ela não é a líder. Quando tem outra regendo, mas aquela regente lá não está regendo direito, porque PPP, porque a pessoa quer brilhar. Mas quem tem que brilhar na nossa vida é Jesus de Nazaré. Quem manda é o Senhor. E a Bíblia diz mais: a humildade vai na frente da honra. Antes de alguém ser honrado, ele tem que aprender a ser humilde, porque primeiro vem a humildade e depois Deus manda a honra. Aleluia! Você pode levantar a tua mão. Tem humildade para aceitar o teu irmão aí. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, havia na igreja de Coríntios grupos. O grupinho dos mais santos, o grupinho dos mais chegados. Está entendendo? Esse grupinho aqui que eu ando com ele. Os irmãos acham que na igreja de Deus pode haver grupos? Nós podemos fazer acepção de pessoas? Mas eu vou entregar o que eu falei, Jesus, o que o Senhor mandar, eu vou falar. Podemos estar julgando os irmãos ou sentenciando, porque tem gente, irmão, que ele passa uma fita métrica no irmão, ele não gostou, ele já condenou. Esse aí não vai para o céu, não. Esse aí não é de Deus, não. Porque, irmão, está no julgamento dele. Vocês lembram do fariseu que queria julgar? Eles queriam apedrejar aquela mulher, mas na realidade eles não estavam preocupados com santidade nada, nem com cumprir a lei. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa e levam uma mulher lá e diz assim para o Senhor: essa mulher foi pega no ato do adultério. A lei manda que ela tem que ser apedrejada. Espera aí. Se eles estavam preocupados em cumprir a lei, por que não levou o homem que adulterou com ela também? Porque a lei era para o homem também, não é só para a mulher. Levaram a mulher, mas o homem eles deixaram. E cada um com uma pedra maior do que a outra. Tem gente, irmão, que ele anda com o bornal cheio de pedra. Ele pega assim e fala assim: essa aqui é para a mocidade. Pá. Essa aqui é para seguração. Pá. Agora essa grandona é para o pastor. Entendeu? Ele anda armado dentro da igreja. Entendeu, irmão? Mas aqui nós temos que estar armado é das armas espirituais. A guerra da igreja é contra as hostes infernais da maldade. Estamos numa guerra, numa batalha. E tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que vive como menino, dando trabalho, criticando, jogando pedra, prejudicando. Meu irmão, vai crescer. Seja crente, dê fruto. Aleluia. Não é tempo, irmãos, de nós sermos tropeço na obra de Deus. Não dá tempo mais, Jesus está voltando, de nós estarmos, irmão, fazendo biquinho, sabe, irmão, dificultando, prejudicando a obra do Senhor. Ou estamos trabalhando para o Mestre, ou estamos trabalhando para o outro. Imagina você dentro da casa de Deus, irmão, e você tentar prejudicar, torcer para a derrota do outro, torce para dar errado. Imagina, meu querido, que espírito é esse que está nos usando? A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, e que não sois de vós mesmo? Amandai asté. Você pode adorar. Quem é templo do Espírito Santo aqui? É templo do Espírito Santo. É Ele que habita aí. Ele ainda fala, Ele ainda manda, Ele ainda te dirige, Ele te comanda.
Então você pode sentir a presença dele aí. Aleluia, você pode perceber que o Senhor está na tua vida, que o teu coração se aquece pela presença do Senhor Jesus. Então, amados, o apóstolo Paulo continua dizendo, sabe o que os irmãos da igreja de Corinto diziam? Eles diziam assim, eu sou de Paulo. O outro dizia, não, eu sou de Apolo. Então, irmãos, havia ali grupos dentro da igreja de Corinto, e Paulo estava, ele poderia dizer assim, né? Olha, estão dizendo assim, eu sou de Paulo, né? Paulo poderia achar bom, eu sou de Paulo, né? Mas Paulo não, irmão, o espiritual não está atrás disso, de elogio, de aplauso. O apóstolo Paulo diz assim, vocês estão sendo carnais, estão sendo menino, se vocês estão tendo preferência dentro da igreja, então vocês estão agindo como criança. Aqui nós entendemos, amados, existia uma igreja, irmãos, que nenhum pastor dava certo lá. E aí a igreja estava dividida, tinha 2 grupos. E todos os 2 grupos diziam assim, nós temos razão. E um dia mandaram um pastor para essa igreja, e ele foi ouvir os 2 grupos. E o pastor ouviu o primeiro grupo e disse assim, vocês estão com a razão mesmo. Agora eu vou ouvir o outro. Ouviu o outro grupo, e ouviu os irmãos e falou assim, não, vocês também estão com a razão. Aí o pastor veio para o meio da igreja e falou, agora quem quiser ficar com Jesus, vem aqui para o meio. Quem quiser ficar com a razão, pode continuar, mas se você quer ficar com Jesus, vem para o meio. Jesus está no meio dos castiçais de ouro. Jesus está no meio desta igreja. Ele deve ser o centro da atenção, o alvo. A igreja deve estar focada em Jesus Cristo de Nazaré, autor, consumador da nossa fé, que morreu no Calvário, que carregou uma cruz pesada. Meus amados, nós temos que estar olhando para Ele. Tenha Jesus como teu alvo, como centro da tua atenção. Segue para o meio, abrace Jesus, caminhe com Jesus, ame Jesus e faça a obra dele na terra. É isso, irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina, amados. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, olha aqui, irmãos, Cristo é o alvo. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há algumas entranháveis afetos e compaixão, Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses, completai o meu gozo, aleluia, que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Como é lindo, irmão, quando você está caminhando com a igreja unida e todo mundo trabalhando com amor, dedicação, aquele que ensina dedicado ao ensino, o que serve dedicado a servir, quem canta se dedica ao louvor, irmão, e a igreja vai crescendo, o diabo vai perdendo terreno, porque ele não vê brecha. Uma igreja unida, obreiro unido, ministério unido, trabalhando para o reino, e o nome de Jesus sendo glorificado, alma sendo salva. Irmão, o diabo foge, porque o diabo gosta de contenda, ele gosta de divisão, mas o povo de Deus que é sábio, ele olha para Jesus, autor, consumador da fé. E o apóstolo Paulo está dizendo ainda, nada façais por contenda, ou por vanglória,
mas por humildade. Aleluia. Como é lindo, irmãos, quando o crente espiritual, o crente amadurecido, ele não faz nada, irmão, por contenda, nem para se aparecer, mas por humildade. Olha o que Paulo está dizendo: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, que sentimento lindo é quando eu olho para o meu irmão e não me acho melhor do que ele. É eu não achar que eu sou o gás da coca, mas eu olho para o meu irmão e o respeito. Tem crente que se acha o gás da coca, ele é acima, né, irmão? Nariz empinado, parece que não ouve conselhos, não gosta de ouvir palavra, mas ele gosta de ser o primeiro em tudo. Meu irmão, a coisa mais boa que tem é quando você tem humildade. Meu irmão, você chega numa árvore carregada, por exemplo, mexerica, uma árvore que dá muito, quando está muito carregada, como que fica os galhos dessa árvore? Vocês já viram? Pezinho de mexerica carregado, os galhos ficam tudo para cima assim? Pastor Adilson, os galhos, irmão, ó, pô, até umas forquilhas, uma madeira para segurar, é tanto fruto, irmão, baixinho. Crente que tem fruto, ele não anda com os gaião para cima não, meu querido, é baixinho. Aleluia, ele não precisa se aparecer. Na onde coloca tem fruto. Se ele chega no círculo de oração, tem fruto lá. Chega na banda, tem fruto. No ministério tem fruto. Irmão, é baixinho. Joga uma pedra, irmão, num pé de manga, cheio de manga madura. Viu, sabe o que ele faz? Você taca uma pedra nele, e ele diz assim: você está me batendo? Você está me apedrejando? Toma essa manguinha para você. Chupa essa manguinha doce aqui, ó. Toma, você está me apedrejando aqui. Crente que tem fruto, irmão, não revida na pancada, na iapa, não anda atrás de fumaça, ele não anda atrás de fuxico, ele não anda atrás de mexerica, ele tem fruto. Está jogando pedra, ele está produzindo. Toma, aqui chupa a manguinha doce, está me apedrejando, porque aqui tem fruto. Aqui não é a árvore seca. Eu não estou de aparência na igreja, eu estou produzindo para o reino de Deus. Amandai Aster. Oh, sinta a presença do Senhor. É a palavra tem poder, a palavra fortalece, a palavra dá vida. Receba renovo pelo poder da palavra de Deus e saia daqui frutificando. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Olha só, irmão, não é eu preocupar só comigo, mas é eu preocupar com o irmão. Eu sempre digo na igreja lá que quando você pergunta para uma pessoa assim: paz do Senhor, irmão, tudo bem? Você tem que estar preparado para a resposta. Às vezes tem alguém que tem o hábito de dizer: está tudo bem, mas se o irmão disser assim: não estou bem não, paz do Senhor, viu, irmão? Não, peraí, meu irmão, se não está bem, vamos conversar, vamos ouvir, vamos orar com o irmão, vamos dar um abraço, vamos chorar com ele, vamos ver a necessidade do irmão. Isso é igreja. Igreja que Deus se agrada, igreja que o Espírito Santo realmente, irmão, é crente que dá fruto, é crente que está ativo, é alguém que está trabalhando, ele tem sempre uma palavra, ele tem uma mão amiga, ele está sempre dando uma oportunidade a alguém, ajudando, e o nome de Jesus estará sendo glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo está dizendo: irmão, não preocupe só com o que é teu, não.
Isso aqui poderia abranger tantas coisas, né, irmão? Nós temos que preocupar com a casa de Deus, com a nossa vida de oração, nossa vida de comunhão, né? Não é só eu preocupar com a minha vida e pronto, acabou, com meus negócios, não, meu querido. O crente verdadeiro, ele ama a casa de Deus, ele preocupa com a obra, com o que está acontecendo, ele preocupa com todos os sentidos. Irmão, e Deus se agrada. Deus se agrada, é maravilhoso. Então, meus queridos, veja bem, Paulo cita aqui um exemplo maravilhoso. Olha o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus é o exemplo, tá? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha a humildade do Senhor. Mesmo sendo Deus, ele não se colocou na posição de Deus, não. Ele se humilhou. Olha bem, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo o nome. Paulo está convidando a igreja, irmão, a ter esse sentimento. Um sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não quis ser grande, ele sendo Deus, ele desce. Quando a humanidade estava em pecado, quando a humanidade estava perdida, eu, você, mas o Senhor, amado, por amor a nós, ele se aniquila, ele toma a forma de servo, e nós, irmãos, como discípulos do Senhor, nós temos que seguir essas pisadas, ser servo, servir, está pronto para servir. Jesus deu esse exemplo quando lavou os pés dos discípulos, pegando uma toalha, e Pedro chegou a dizer: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar teus pés, você também não tem parte comigo. Jesus sendo, imagina, irmão, agora a humildade de Jesus, reúne os seus discípulos, e ele começa a lavar os pés. Ele era o mestre, ele era o maior. Agora chegar e lavar o pé de João, que amava ele, que reclinava nos ombros dele, é uma benção. Lavar os pés, né, de Pedro. Agora você imagina lavar os pés de Judas Iscariote, que Jesus sabia que ele era o traidor, que ele ia traí-lo. Imagina. E Jesus vai lá e lava os pezinhos dele, enxuga. Sabe, meu irmão, Jesus não olhou para aquele momento, Jesus foi lá, não importa. Jesus não cortou volta, né? Porque tem crente que diz assim: eu vou passar naquele banco de lá, que eu não quero nem ver a cara de fulano. Eu perdoo, mas eu não canto mais lá. Eu não sento com ela. Não é verdade, irmão? Não tem gente assim que corta a volta do outro. O irmão vai para dar paz do Senhor assim, ele não quero nem ver essa pessoa. Será que nós estamos sendo meninos ou nós crescemos espiritualmente? Podemos tomar ceia junto, ter comunhão junto. E lá em Chapadão do Sul ainda tive uma irmã que pegou e sentou lá atrás. E ela diz assim: eu não vou sentar com o círculo de oração, porque eu vejo muitos defeitos lá. Imagina, lá em Chapadão do Sul. Eu não sento com o círculo de oração. Falei: linda, você é bonita demais.
não pode sentar com as irmãs. Eu vejo muitos defeitos lá. Falei, é mesmo, irmã? A irmã faz o seguinte: o dia que a senhora encontrar uma igreja sem defeito, não entra lá não, para a senhora não estragar ela com os seus. Porque quem não tem defeito, quem não tem dificuldade, estamos aqui para ajudar uns aos outros, fortalecer. Um tem salmo, outro tem louvor, e assim Deus vai edificando. Aqui não é lugar de matar crente, é lugar de levantar. Ah, mas eu não sinto. Eu me lembrei da história do irmão que via defeito em tudo na igreja. Irmão, o crente tem que ver qualidade nos irmãos. Mas tem um irmão que diz que tudo ele via defeito, falava mal de tudo no culto. E tinha um outro irmão que só falava bem. Tudo o irmão via qualidade, e o outro só via defeito. E aquele irmão que só via defeito, foi lá no sítio onde o irmãozinho que via qualidade morava e disse assim: hoje eu vou lá no sítio do fulano, vou fazer ele falar mal de alguém no culto. Você acredita que tem crente desse jeito? Hoje eu vou lá. E chegou lá na casa do irmãozinho no sítio, o irmãozinho disse: irmão, toma um café. E aí ele começou: rapaz, você viu a irmã fulana ontem cantar aqueles hinos da harpa? E o que foi, irmão? Mas cantou desafinado demais, irmão. Aquela irmã não era para cantar aqueles hinos. E aí, esse é o que falava mal. O que falava bem falou assim: rapaz, você já viu aquela irmã quando ela ora? Se você vê aquela irmãzinha orar, o quanto que Deus usa ela, é linda a oração dela. Aí o irmão fulano que foi ler a leitura oficial lá, leu tudo errado. E foi, mas aquele irmão quando canta, o fogo desce na igreja. E ele saiu falando mal e o outro falando bem. Ele estava andando no pasto e tinha um cachorro morto, irmão, a boca aberta assim, a cada dentária assim, aparecendo todo. E o que falava mal olhou para a carniça, e o que falava bem falou: nossa, que arcada dentária bonita tinha esse cachorro, hein? Você está entendendo o mistério, irmão? Veja as qualidades do teu irmão, veja as qualidades, aleluia, da tua igreja, do teu pastor, dos obreiros, daqueles que estão ao teu lado. Nós temos que ver qualidades e não defeito, porque, meu irmão, o amor cobre tudo. Quando nós amamos, quando servimos a Deus e não aos homens, tudo fica mais bonito, e o nome de Jesus é sendo glorificado. Que haja em vós. Nós estávamos falando de Judas, né? Eu fiquei me lembrando do dia que ele traiu Jesus, vendeu ele pelas aquelas moedinhas lá. E o pior que ele disse assim: aquele que eu chegar lá e der um beijo, vocês podem prender que é o mestre. E ele chega lá, abraça Jesus e diz: Rabi, e dá um beijo. Jesus poderia dizer: rapaz, tu é um cabra sem vergonha mesmo, né? Você acabou de me vender e ainda está aqui me dando um beijo. Mas Jesus não, irmão. Jesus chamou ele de amigo. Falou: ô amigo, a que vieste, amigo? Você está entendendo, irmão? Mesmo sendo Jesus, não, irmão. Jesus continuou: meu irmão, se estão jogando pedra, se estão criticando, se estão falando, continue, segue o teu caminho. Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar vitória, haverá prosperidade na tua casa. Eu quero profetizar que haverá prosperidade na vida de alguém aqui. Aleluia. Você quer tomar posse dessa palavra? Não sou pregador de prosperidade não, mas o Espírito de Deus falou ao meu coração que vai haver prosperidade, haverá uma reviravolta. Meu irmão, continue, não perca, irmão, não sai, não vai, meu querido, soltar o leão de ninguém não. Segura o leão aí e glorifica o nome de Jesus, que Deus vai agir na tua vida. Aleluia. É esse, irmãos, o Deus que nós servimos, um Deus maravilhoso, um Deus, irmão, que faz a diferença, né? Um Deus
que Ele vê além, irmão, do nosso olhar. Sabe, meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja mais ou menos com uns 18 anos de idade. Eu vivi quase que a minha juventude toda, a minha adolescência, perdido nas drogas, na cidade de Três Lagoas. Era, na época, um dos líderes de gangue naquela cidade. Polícia querendo prender, o nome saía nas rádios, ninguém gostava de mim, nem a minha família. E eu me lembro, amados, que Deus usou ali, se os irmãos perguntarem desse testemunho em Chapadão do Sul, em Três Lagoas, todo mundo conhece. Uma senhora da igreja, uma irmã de idade. E aquela irmã tinha um amor muito grande. E ela disse a Deus, Deus disse a ela, cuide daquele moço, pois eu tenho um plano na vida dele. E ela disse, Senhor, se o Senhor tem um plano, manda esse moço na minha casa. Ele me dá um encontro com ele. E eu estava indo, irmãos, num domingo, depois do culto, eu estava indo para um clube de discoteca com droga, armado. E eu escuto aquela senhorinha de idade gritar o meu nome no meio da rua. Daniel! E ninguém me chamava pelo nome, só chamava por apelido. Eu era conhecido pelos apelidos, não pelo nome. E eu disse, quem está me chamando? E eu vi está a irmã. Irmãos, o amor de Deus, assim como Deus nos ama, Ele não ama o pecado, mas aquele que está jogado lá na sarjeta, aquele que está abandonado, aquele que ninguém dá nada por ele, mas Deus ama. Deus ama, meu irmão, Deus ama. A vontade do Senhor não é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E aquela irmã me disse, vai na minha casa. E eu disse, eu vou, de longe eu disse. Mas no meu coração, eu disse, não vou na casa dessa velha nunca. Ela quer falar de igreja. Eu era filho de crente, vivia desviado, largado, e eu disse assim, essa velha quer falar de igreja, eu não vou lá. E no outro dia, irmãos, eu usando droga por causa do vício, fui roubar uma pessoa no centro da cidade, e juntou uma multidão gritando e atrás de mim para me pegar, deu tudo errado. E eu saí correndo, desesperado daquela multidão, e eu viro uma esquina, viro outro moleque magrinho, novinho, correndo muito assim. Quando eu encontro o portão assim, irmãos, eu entro para dentro. Quando eu chego lá no fundo da casa da irmã, e ela se assustou e disse, o que é isso, o que é isso? Eu olhei assim e falei, a Sara não pediu para mim vir aqui, irmã? E foi assim, irmãos, que Jesus entrou na minha vida, entrou na minha casa, no meu coração. Aquela irmã me deu um quarto para dormir, cuidou de mim. Depois de 2 anos lutando comigo, eu fui para a igreja. E quando eu aceito Jesus, Deus levantou um profeta e disse, meu filho. E eu disse, ninguém me chama de filho. Mas Deus me chamou de filho, eu não estava entendendo nada. E Ele disse, meu filho, o diabo muitas vezes veio te matar. Existiu um dia que eu estava indo numa esquina e alguém arrancou um revólver de queima-roupa e descarregou aquele revólver, balas uniam, assim, zum! Eu escutava o zumbido da bala, mas Deus não permitiu eu morrer, nem tirar a vida de ninguém. E ali, irmãos, quando ele disse, o diabo muitas vezes veio para te matar, mas você estava na palma da minha mão. E todas as vezes que o diabo ia te matar, eu fechava a minha mão. Aleluia. E eu ordenei o
meu anjo, eu estava lá no mundo, mas lá Deus ainda estava cuidando de mim. Eu ordenei o meu anjo que aonde tu pisasse o teu pé, ele pisasse atrás. Deus sabia o amanhã. Irmão, alguém que você não dá nada hoje, amanhã pode ser um pastor, pode ser um grande líder, Deus pode levantar. Então, meu irmão, glorifica a Deus, ajude alguém, não jogue fora, abrace, perdoa, ame, aproveite o momento. Existia pessoas dentro da igreja que não me aceitavam. Quando eu cheguei na igreja, jovens disseram assim na porta da igreja, eu entrando para a igreja, alguém disse: o que esse cara quer aqui? É como se ele fosse dono da igreja, a igreja de Jesus, mas eles eram o dono, sabe? O que esse cara quer aqui? Tipo assim, irmão, tem gente que não quer que a igreja cresce, não quer que Jesus salve, ele quer ficar só ele ali. Tem pessoas que, se brincar, ele escreve o nome dele no banco, e se alguém sentar lá, ele fica bravo, porque o banco é dele, o lugar é dele. Os irmãos estão entendendo? E quando eu chego lá, o jovem diz isso: o que esse cara tem aqui? Um obreiro chegou para a irmãzinha e disse: irmã, a senhora está botando sal em carne estragada. Esse moço não tem mais solução. E a irmãzinha espiritual, cheia de Deus, olhou para ele e falou assim: o sal de Deus tanto cura como restaura. E hoje, irmãos, Deus mudou completamente minha vida. Tenho mais de 20 anos de pastorado. Só na cidade de Chapadão do Sul estou há 15 anos. Estamos construindo um templo para 1.000 e poucas pessoas sentadas. Já está cobrindo uma das maiores igrejas do estado de Mato Grosso do Sul. Deus tem salvado, Deus tem libertado, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. Enquanto nós estamos dentro da igreja dando trabalho, criticando, falando mal uns dos outros, as pedras estão clamando. Deus pega a prostituta que ninguém dá nada e levanta ela, põe para cantar, põe para pregar. Deus pega o mendigo, o drogado, enche da graça dele, transforma, liberta e enche do poder de Deus e põe para pregar a palavra. Amandará gasteri clama rabacalabaxandaraia. Erga a tua mão e glorifica, meu irmão. Faça alguma coisa para Deus enquanto é tempo. Não cruze os braços, o tempo vai passar. Chegará o dia que Deus pedirá conta. Enquanto nós estamos enterrando o talento que Ele nos deu, eu não faço por causa de fulano, eu não faço enquanto foi ele, eu não faço por isso, como se nós não... Meu irmão, você recebeu de Deus, não é teu. Eu te pergunto, você cresceu ou está raquítico? Tem gente que bom, eu vou pregar o que Deus está me dando aqui. Quanto mais tempo tem de crente, irmão, mais difícil fica de lidar com ele. Em vez dele crescer, amadurecer e produzir, ele continua piorando. E quanto mais os anos passam, irmão, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que largar das coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. A gente tem que ser maduro, a gente tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, olhar para o reino de Deus, viu, meu querido, e trabalhar. Eu te pergunto para você, querido, onde está o talento que Deus te deu? Aleluia. Há uma pergunta de Deus que ecoa nesta manhã: o que estás fazendo na minha igreja? Aleluia. Cadê o talento que um dia lhe foi confiado?
Estás trabalhando com este talento. Ninguém foi chamado para estar parado. Mas eu não sei, não, Deus, pastor, mas deixa eu quietinho, não, meu querido, Deus te chamou para trabalhar. Mas, meu irmão, chegará o dia que o Senhor pedirá conta, e ninguém vai conseguir colocar desculpa diante do Senhor. É nos momentos difíceis que Deus quer nos levantar. Foi quando Golias desafiava o exército de Israel, que Deus pega o menino, enche do Espírito, e ele vai lá, irmão, e acaba com a afronta. Está na hora de Deus levantar Davi, está na hora de Deus levantar Samuel, está na hora de Deus levantar homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, com compromisso com a obra dele. Quando nós estamos no mundo, usamos os talentos de Satanás. Uns têm talento, irmão, para roubar, para prostituir, para mentir, para enganar, talentos malignos, cheios de demônios. Mas quando entramos aqui dentro, cheio de problemas, com a vida destruída, o Senhor não olha para nada disso, Ele nos abraça. Ele expulsa os demônios que estão na casa, expulsa ali, irmão, tudo que não presta. E agora vem, nos dá um banho no chuveiro da graça e nos dá talentos. E diz, vai trabalhar para mim, meu filho. Vai trabalhar para mim. E uns louva, outros prega. Outros é uma bênção para visitar, para contribuir, para reger, para tudo, irmão, Deus prepara. Aí nós, em vez de granjear com o talento de Deus, enterramos ele. E colocamos, é por causa disso, é por causa de fulano, é por causa do pastor, é por causa da irmã. E o talento está enterrado, e Deus está dizendo, onde está o talento? O que tem de crente, irmão, igual Elias, entrou dentro da caverna e está lá, pedindo a morte. Eu prefiro morrer, eu não aguento mais. Está lá dentro da caverna. Caverna é lugar de rato, de morcego, de bicho, não de homem e mulher de Deus. Lugar de homem e mulher de Deus é de pé, soldado, põe-te de pé e eu falarei contigo, empunha a espada, aleluia, faça a obra de Deus. Parece que ouço a voz de Deus ecoando como chamou Elias e disse, Elias, alabacandarabachéria, o que fazes aí, Elias? A voz de Deus ecoa aqui nesta manhã e ele diz, Elias, porque estás amedrontado, Elias? Lamastequevia nagachéria, não foi eu que te chamei para a minha obra, Elias. Porque estás amedrontado, porque estás com medo. Saia desta caverna, Elias, João, Pedro, Maria, põe-te de pé, pois a obra não acabou na tua vida. A obra não acabou na tua vida. Há caminho longo para você caminhar. Há muito para ser feito. Há almas para ser ganha. Ei, ouça o clamor das almas que te espera.
encosta. E dali a pouco, o crente está fazendo as mesmas coisas que fazia no mundo. Está usando os talentos malignos dentro da casa de Deus, com fofoca, com mentira, com crítica, com zombaria, com soberba, com orgulho, com tanta maldade. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo e que são templo e morada do Espírito Santo, eles continuam produzindo, dando fruto, fazendo a obra de Deus, granjeando, e Deus vai dando mais, Deus vai renovando, fortalecendo, abrindo porta. Ele protege do lado do outro, na frente, atrás, por cima, porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra do mal. Se há temor de Deus, há proteção. Não temas a nada, meu querido. Não há motivo para parar. Se Deus é quem nos protege, temer o quê? A Bíblia diz, não vamos temer o homem, que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas vamos temer aquele que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Meu irmão, levanta a tua cabeça, Deus fala com você nesta manhã. É hora de arregaçar as mangas e entrar no lagar. É hora de trabalhar, é hora de dar fruto, é hora porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, Ele é o sumo pastor. O Senhor conta contigo. Com quantos o Senhor pode contar nesta manhã? Aleluia. Será que os 300 estão aqui que o Senhor pode contar? Aqueles que não estão, né, irmãos, bebendo água como o cão, que estão sem vigilância, mas aqueles que levavam a mão na água, ó, olhando, vigiando, esse serve. Separa os 300. Não adianta ter multidão que não querem compromisso com Deus, mas 300 valorosos, valentes, obedientes, servos, aqueles que estão prontos, meu querido, para fazer a diferença. Que Deus nos ajude, que nós possamos, querido, crescer, viu? Não ser meninos. Porque tem gente, irmão, que parece plantinha dormideira. Já viu plantinha dormideira? Não, quando eu era menino tinha muito. Ela é um matinho rasteiro assim que dava lá no cerrado. E quando você rela nele, ela murcha. Ela fecha. Tem crente, irmão, que parece plantinha dormideira. Você fez assim nele. Meu irmão, larga a mão desse negócio de plantinha dormideira. Levanta a cabeça, pregue, cante, ensine, distribua folheto, trabalhe para Jesus, dê fruto para o reino de Deus. Você vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida. É isso que Deus espera, irmão. Use o talento. Não espere Deus pegar outro de lá, porque aí depois Deus pega um lá do mundão perdido, irmão, traz para a igreja e alguém fica lá assustado dizendo assim, mas esse aí não aceitou Jesus, tem 3 anos, já é obreiro. Tem gente que fica desse jeito, assustado. Ah, mas esse aí? Mas você não está fazendo nada. O que você está esperando? Você não faz nada, você só fica olhando e criticando. Deus está levantando, a obra não para, a igreja é de Deus. Parece que ouço o Espírito Santo de Deus dizendo, a obra é minha. A obra é minha. Eu estou na frente desse trabalho. Esse trabalho não é do homem. Damaiasté, derramandara cantarabia sudequévia. Essa é minha obra, e Jesus está dizendo, faça a minha obra. É isso que Deus faz, irmão. Ele pega um homem lá que não dá nada, pegou o coitado do menino perdido, jogado na droga, levanta, e hoje quando eu chego na cidade de Três Lagoas, sou chamado lá para o púlpito, e os moços do meu tempo ficam tudo olhando, dizendo, mas ele agora é pastor presidente? Mas como que aconteceu?
O que aconteceu, irmão? Que eu aproveitei o que Jesus me deu, eu abracei, eu granjeei, eu trabalhei, eu não fiquei prejudicando a igreja, eu não fiquei pisando no pé de ninguém, eu estava na obra de Deus. Os irmãos de José ficou falando mal dele, criticando, mas Deus estava trabalhando. Enquanto perseguia José, José trabalhava. Enquanto lançava na cova, José estava falando com Deus. Jogou na prisão, mas Deus estava lá. E Deus tira da prisão e põe como governador. Deus pega o homem lá de baixo, põe em cima, pega o de cima, manda para baixo. A obra é dele, quem manda é ele, a casa é dele. E papai que manda na casa. É Ele que manda. Oh, sinta a presença do Espírito de Deus. Receba a graça nesta manhã. Receba renovo em nome de Jesus. Volte ao teu primeiro amor nesta manhã. Volte a falar mistério. Volte a profetizar. Volte a cantar. Alegra teu coração, pois tu és igreja do Deus vivo. O Senhor está renovando vidas nesta manhã. Há uma doce presença que entra nessa casa aqui, ó, e ela vai enchendo, aleluia, ela vai renovando, ela vai tocando, vai despedaçando o jugo de Satanás, e vai dando um juguinho suave. Volte a sentir a alegria da salvação. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Olha a presença do papai na casa. Eu quero convidar a cantora que cantou aquele primeiro hino para cantar aquele primeiro hino aqui de novo. Aproveite para adorar. Aproveite a unção do Senhor que está na casa e adore. Ele vai renovar você, você vai ser curado. Recebe cura divina aí em nome de Jesus. Recebe graça de Deus para vencer essa luta que você está enfrentando. Esse problema que você está passando lá na tua casa. Deus é maior. Ele diz para você: saia da caverna, faça a minha obra que eu cuido de você. Continue adorando, meu querido. Aleluia, continue adorando. Pega esse talento que está aí enterrado, meu querido. Pega esse talento aí, em nome de Jesus. Desenterra ele e diz: Senhor, conta comigo. A partir de hoje eu vou trabalhar na tua obra. Aleluia. Aleluia. Enquanto a irmã louva, adore. Adore ao Senhor, adore. Aleluia. Oh, aleluia. Aproveite para adorar. Enche o teu vaso, porque tem azeite sendo derramado. Oh, aleluia. Aleluia. Vai subindo devagar. Oh, glória, sinta aí Vai a voz de Deus. mansinho, Esse é o crente espiritual. como o voo da gaivota. Oh, glória. Nada para ele, nada detém Vai a seguindo igreja o cheia do seu Espírito Santo. O crente ora, o crente chora.